Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, meus queridos, por gentileza. Aos nossos amigos que porventura estão nos assistindo, nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco na sua casa, no seu lar e na sua família. E no seu trabalho, se acaso estiver no seu trabalho. Meus irmãos, como é bom servir a Deus. Ei, Jesus. Como esse noivo ama a noiva que tem. Como um noivo apaixonado, irmão, ele preparou tudo isso essa noite para você. Você passou o dia com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas adversidades, com as suas lutas. O inimigo tentou para que você não estivesse aqui, mas enquanto você passava, ele ia preparando tudo isso aqui para dizer que te ama. Aleluia. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 14. Irmãos, não podemos tomar muito tempo. O Senhor desde quinta-feira colocou essa palavra em meu coração, enquanto eu orava aqui, antes de começar o culto na quinta. E quando o pastor nos disse, no final do culto, que pregaríamos hoje, o Senhor fez com que essa palavra viesse pouco a pouco, sendo trabalhada dentro da minha alma, dentro do meu coração. Segundo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1 ao 14, é uma palavra muito conhecida dos irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, porém ele não era luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Irmãos, eu acho interessante o evangelista João, que ele se diferencia um pouco dos outros 3 evangelistas que nós temos, que deixaram 3 evangelhos relatados, Mateus, Marcos e Lucas, porque nós encontramos os 3 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, falando de Jesus também. Porém, eles vêm nos falando de Jesus nascido de uma virgem, nascido de Maria. Eles vêm relatando, e aqueles que não são tão apaixonados pela palavra, ou que às vezes não conhecem muito bem a Bíblia, dá-se a entender, irmãos, que Jesus, a existência de Jesus vem a partir daquele momento. Realmente essa existência vem carnal, no mundo físico, no mundo material. Mas o que eu acho lindo em João é que João vem falar desse mesmo Jesus. Porém João vem, e eu imagino como se ele pudesse escrever assim: olha, os meus amigos evangelistas, pastor Marcos, eles vieram relatando de Jesus e falando de um Jesus que nasceu de Maria, falando de um Jesus que veio para dar a vida pela humanidade. Mas eu preciso contar uma história um pouco diferente da de vocês. Eu preciso contar e complementar que esse Jesus não surgiu agora. Esse Jesus, ele surgiu no início de tudo. No princípio, ele era o Verbo. No princípio, ele estava com Deus. No princípio de todas as coisas, ele estava junto com Deus. Todas as coisas foram criadas por
ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu imagino João se apresentando ao povo dizendo: olha, meus irmãos, não fiquem tranquilos só com Jesus que veio aqui, não, esse Jesus que veio por Maria, ele já existia na criação dos séculos. Lá no início, quando o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ele já estava com Deus. E é tão interessante, irmãos, o poder que esse Jesus tem, que João diz assim: olha, e nele estava a vida, e a vida, ela era a luz para os homens. Nele estava a vida. Vida é o principal do ser humano. Vida é o primordial do ser humano. E me desculpem os meus irmãos que têm um pouco mais o poder aquisitivo, me desculpem os meus irmãos que têm uma vida um pouco mais tranquila financeiramente, mas tudo que você tem não se compara ao poder, à graça, à glória, à bondade, à misericórdia desse Jesus. Me desculpem, meus irmãos, a posição que nós que trabalhamos como funcionário, que às vezes temos nos trabalhos nossos, mas o poder, a glória e a graça desse Jesus é maior do que a posição. A enfermidade que você carrega no seu corpo, meu irmão, esse Jesus é maior do que ela. A dificuldade, a adversidade, os problemas que você tem enfrentado, esse Jesus é maior do que ele. Tudo que você tem passado, os homens podem tentar fazer de tudo, os homens podem tentar ser bom em tudo, mas os homens jamais vão conseguir superar a graça, a glória, a bondade, a misericórdia, o amor que esse Jesus tem. E não tem como vir num dia como esse, irmãos, num culto como esse, que se nós parássemos ele depois do louvor que o Ivan cantou e o pastor desse a bênção apostólica, nós iríamos embora tranquilo, pois ele já demonstrou o amor que sente por nós, dizendo que ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama. Você já imaginou, nós pecadores, mortais, falhos, errôneos que somos, e você chega num culto como esse, aonde o perfeito está aqui, aonde o maior está aqui, aonde o Criador dos céus e da terra está aqui, aonde o soberano está aqui, aonde aquele que dá vida, que tira a vida, aquele que ressuscita e mata está aqui, e aí você chega aqui para render a ele glória, honra, majestade, e aí ele vai dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mesmo com a sua imperfeição. Sabe o que eu imagino, irmãos? Eu imagino como não deve ser gostoso para Jesus, Jadilson, quando nós vamos adentrando a igreja e dobrando os nossos joelhos, irmão, e vamos falando com Ele, e Ele vai falando conosco através dos louvores, através da palavra lida. Olha a palavra que o evangelista leu aqui: ainda que você tenha alguma coisa contra o seu líder, ainda que você tenha alguma coisa contra o irmão do seu lado, contra o seu pastor, contra aquele que conduz você, contra um que você acha que seja maioral, ainda que você tenha alguma coisa contra, Jesus diz assim: eu sou o único bom pastor, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse bom pastor está aqui esta noite, meu irmão. Esse bom pastor está aqui esta noite para fechar a sua ferida. Esse bom pastor está aqui esta noite para te ajudar nesse conflito que você passa entre o seu espírito, esse conflito que te incomoda dia após dia, em que tudo parece estar bem, mas você sabe que lá no íntimo, lá dentro, tem uma ferida aberta. Ontem nós fizemos um trabalho maravilhoso aqui com os jovens e adolescentes. Quero desde já agradecer os pais. Muito obrigado pela ajuda, por terem liberado seus filhos. Meus irmãos, mas não tem coisa mais gostosa do que nós vermos eles chorando, derramando lágrimas nos pés do Senhor. E derramavam lágrimas, sabe por quê? Não é porque eles são bons, estão fortes e têm essa saúde maravilhosa que eles têm, não. Eles derramavam lágrimas porque eles estavam precisando de um reforço espiritual, porque eles precisam de uma ajuda, porque tem algo dentro que às vezes o pai, a mãe não consegue suprir, que às vezes o mundo aí fora, o pecado não consegue suprir. Esse algo é o Espírito Santo. E quando João diz assim, olha, nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. João está dizendo, Jesus é o centro, Ele é o centro de toda a esperança. Irmãos, não existe esperança maior, não existe esperança melhor do que em Jesus Cristo. Ei, meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que nunca vivemos num mundo como esse, em que os crentes têm se vestido tão bem. Quando nós olhamos daqui para baixo, todos bem vestidos, todos bem perfumados, em que o povo está andando em bons carros, morando em boas casas, em que o poder aquisitivo está um pouco melhor do que a geração passada. Os irmãos da geração passada vão lembrar como era difícil você vestir tão bem, como era difícil você trocar a roupa 2, 3 vezes na semana, no culto, como era difícil você tomar uma Coca-Cola, comer uma carne como nós vivemos hoje. Mas nunca se encontrou uma geração com tantos suicidas como a geração de hoje. Nunca se encontrou uma geração tão depressiva como a geração de hoje. Nunca se encontrou uma geração tão problemática no seu interno, no seu íntimo, como a geração de hoje. Ei, meu querido irmão, nós vivemos do bom e do melhor nesta vida, mas há um espaço, há algo dentro de nós que precisa ser preenchido. Irmão Douglas, mas eu estou na igreja todos os dias, eu venho, eu participo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é estar aqui corpo presente, irmão. É estar aqui com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe um vazio que o ser humano tem procurado preencher, e muitas vezes não consegue encontrar no seu esposo, no seu pai, nos seus filhos. Ei, pais, olhem para os seus filhos aqui. Há momentos em que eles não precisam do seu dinheiro, há momentos em que eles não precisam de uma boa vestimenta, há momentos em que eles não precisam ver o seu esforço físico trabalhando, há momentos que eles precisam ser chamados para um colo, para um carinho, para um abraço, para um aconchego. Ei, filhos, há momentos que os seus pais não querem ver as melhores notas, há momento que os seus pais não querem ver você somente se dando bem na vida, não. Há momentos que o seu pai quer ver você levantar no seu quarto pela manhã, bater na porta, olhar para ele e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Existe um vazio dentro da humanidade. Não estou dizendo somente para quem não é crente, irmãos, estamos falando para um povo crente. Há um vazio em que só o Espírito Santo pode encher, mas existe um vazio em que o seu amor, em que o meu amor, ele precisa ser doado para que seja preenchido este vazio. Um abraço salva uma vida. Aleluia, aleluia, meu querido, aleluia. Um abraço, ele cura uma enfermidade. Sabe por que muitas enfermidades têm acometido a carne do ser humano? Vai conversar com um médico, com especialistas, e eles vão te dizer: a enfermidade muitas vezes ela começa primeiro aqui, e numa ferida aberta aqui no coração. E nós estamos correndo atrás das melhores posições aí fora. Oh, meu irmão, eu venho aqui essa noite, debaixo da autoridade de Deus, para te dizer que Jesus te ama, mas para te dizer também que Ele te deu um amor para que você distribua esse amor. Ele disse assim: amais uns aos outros como eu amei-vos, como eu vos amei, como eu amei a minha igreja. Há momentos na nossa vida que nós precisamos abrir mão do nosso ego e do nosso eu. Eu não quero aqui te atacar, meu irmão. Eu estou te dando uma palavra pelo que nós vivemos aqui ontem. Ontem um abraço fez pessoas derramar lágrimas.
Ontem eu abracei um adolescente e ele chorava e soluçava abraçado comigo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Às vezes é a falta da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso abraço. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, irmão. Tem momentos que o meu menino de 5 anos, ele me abraça, parece que ele traz uma calma, uma paz para dentro do meu coração. Ei, Pai, eu não vou prolongar muito com essa mensagem, irmãos, porque eu não sei. Deus tem o seu destino. Aleluia. Cuidado, Pai. Cuidado para não perder o seu filho por causa de um abraço. Como é bom olhar aqui e ver esses jovens de pé louvando e adorando ao Senhor. Mas como é difícil quando você sabe que eles estão perdidos no mundo. Cuidado para não perder o seu filho por um abraço. Ei, filhos, os seus pais vão embora. O tempo passa, a vida passa. Cuidado para não deixar a saudade. Não deixe de abraçar, não deixe de amar. Ei, meu irmão, sabe quem muda? Sabe quem vai fazer esse carinho brotar dentro de você? O Espírito Santo. Porque se nós não conseguimos amar aqueles que nós vemos, como podemos amar quem não vemos? Como podemos dizer, Espírito Santo, eu te amo, se você não consegue abraçar quem está dentro do teu lar, da tua casa, se você não consegue amar, liberar um perdão? Arabassuri andarabachai, eiri andarabás. Ei, irmão, não vai embora sem... nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas você já fez tanta coisa nessa pandemia que não deveria ter feito. Tanta coisa. Não vai embora deste templo hoje. Não vai. Sem liberar um abraço, um perdão. Sem consertar a sua comunhão com alguém. Sem dizer para alguém que ama ele. Sabe esses visitantes, essas pessoas que estão novas aqui? Abrace, faça eles se sentirem bem, aconchegados. Ei, pais, não deixe chegar em casa não, porque às vezes no meio do caminho você perde a atenção. Antes de sair daqui essa noite, dê um abraço no seu filho, diga para ele que você o ama. Ei, meu amigo, que me assiste nesta noite, eu não sei como está a sua vida, mas Jesus te ama. João, ele vem dizer desse Jesus, ele deixou a sua glória. Sabe que glória que era essa, irmãos? Eu disse para os irmãos na escola dominical hoje que eu queria estar lá para ver. Quando os anjos estão diante de um ser sentado no trono, Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um ser assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos com asas cobriam o rosto por causa da glória dele. Ele se despiu de toda a sua glória, ele veio a este mundo, ele sofreu, ele apanhou, ele foi castigado, por amor a mim e a você. Sabe o que vai nos salvar e nos levar para o céu? O amor de Jesus Cristo. Sabe o que salva uma alma aí fora? O amor que você tem por ela, o amor que eu tenho por ela. Sabe o que vai fazer o seu filho não desistir? Sabe o que vai fazer você não desistir? O amor que nós sentimos um pelo outro, a união, a ajuda. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar, que nós devemos nos unir, nos amar, nós devemos nos ajudar, e acima de todas as coisas, devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. João foi o único evangelista que deixou escrito assim: Deus, em um amor maior, em um amor sem medida, em um amor incalculável, entregou o que ele tinha de melhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por amor de mim e de você, por amor de nós, ele que tinha todo o poder, vê o seu filho sendo espancado, esbofeteado, sendo levado ao madeiro como um pecador, como alguém sem valor, por amor da minha vida e da sua. Então não deixe de amar, não deixe de amar a Ele. Se essa noite for feito o apelo, aceite a Jesus. Se essa noite for feito o apelo, entregue a Ele a sua vida,
para que você possa um dia sair dessa dimensão e entrar a uma dimensão maior que nos espera, que a Bíblia diz que é um lugar lindo e maravilhoso, onde não há dor, não há choro, não há tristeza, não há angústia, não há enfermidade, não há desemprego, não há lutas. Lá é só o amor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.